Olá, eu sou o professor Murilo Jacobi e este é o segundo vídeo sobre a Lei das Estatais, de uma série de vídeos que nós vamos produzir. Nós vamos falar nesse momento sobre a contratação direta prevista na Lei 3.303 de 2016. O primeiro ponto que nós iremos tratar é a contratação direta em decorrência do pequeno valor. Pequeno, nós vamos ver em diante nesse vídeo, que já ficou meio subjetivo. Nós não falamos mais dos limites de 8, 16 mil reais, 32 mil reais, quando se falava de estatal, mas sim de novos paradigmas. Acompanhem comigo. O artigo 29 da Lei 3.313 põe o seguinte: é dispensável a realização de licitação por empresas públicas, sociedade de economia mista, inciso 1º, para obra e serviço de engenharia de valor de até 100 mil reais, desde que não se refiram parcelas de uma mesma obra ou serviço, ou ainda obras ou serviços de mesma natureza e no mesmo local, que possam ser realizadas conjunta e concomitantemente. Do mesmo modo, o inciso 2º prevê para outros serviços e compras de valor até 50 mil reais, e para alienações, nos casos previstos nessa lei, desde que não se refiram parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação, de maior vulto que possa ser realizado de uma só vez. Veja, uma mudança significativa nesse patamar. Nós paramos de discutir os 16 mil reais para serviços e compras em geral e 32 mil reais para as estatais, para obras e serviços de engenharia, e passamos para 50 e 100 mil reais quando se fala em contratação direta para as estatais. Mas veja, apesar da mudança do valor, os procedimentos continuam o mesmo. Eu entendo ser absolutamente apto dispensar alguma manifestação jurídica, dispensar ratificação. Por quê? Porque ainda estamos tratando da contratação direta por conta de pequeno valor. Muitos de vocês vão falar: poxa, professor, 50 mil reais não é mais pequeno valor. É verdade, mas se nós analisarmos lá na Lei 8666, em 1998, a lei de 93, mas em 98 foi estabelecido o valor de contratação direta de 8 mil reais e 16 mil reais para a administração direta. Esse valor é dobrado para as estatais, sempre foi. Quando se falava em 16 mil reais, então, para as estatais, lá em 1998, se nós corrigimos o valor para hoje, chegamos muito próximo dos 50 mil reais. Um estudo feito pela Negócios Públicos, publicado no ano 2015, aponta que o valor de 8 mil reais em 1998, corrigidos para os dias de hoje, daria 22 mil reais. Se a gente dobra esse valor, porque as estatais tinham essa faculdade na 8666, nós chegamos em 44, 45 mil reais. Para os 50, a diferença é muito pequena. E por isso o legislador se pautou pelos 50 mil reais e pelos 100 mil reais para a contratação direta. Nós vamos ver nos próximos vídeos que alguns procedimentos burocráticos para essa contratação direta foram afastados, ok? Não se traz na lei, por exemplo, ratificação da dispensa. Isso deve ser estabelecido por regulamento por cada uma das empresas estatais. Então veja, nosso valor de dispensa passou para 50 mil reais para serviços e compras e 100 mil reais para obras e serviços de engenharia, ok? Mas a questão do fracionamento de despesa continua. E a lei tentou ser precisa ao definir esses parâmetros, mas na minha opinião não conseguiu. Vamos voltar à lei para ver o que se fala sobre isso? Então, no artigo 29, inciso 1º, para obra e serviço de engenharia, de valor de até 100 mil reais, desde que, essa é a parte relevante, não se refiram parcelas de uma mesma obra ou serviço, ou ainda a obra e serviços de mesma natureza e no mesmo local, que possam ser realizados em conjunto e concomitantemente. O professor Jacobi, em outro vídeo, já falou sobre a diferença de fracionamento e parcelamento. Cabe apenas atentar nesse momento sobre a questão que os parâmetros que a lei traz não são necessariamente os que os tribunais de contas vão analisar para o fracionamento. Veja, realmente se for uma parcela de uma mesma obra ou serviço, o Tribunal de Contas vai trazer a questão do fracionamento. Mas não se limita às hipóteses de uma obra ou serviços de mesma natureza no mesmo local para se falar em fracionamento. A questão do fracionamento traz a ideia do universo de potenciais fornecedores, que é a ideia de que quem participaria de uma eventual licitação para esse objeto, não deve ser, na sua maioria, as mesmas empresas que participariam de um processo licitatório para o outro objeto, seja ele da mesma natureza ou não, ou no mesmo lugar ou não. Quando a gente fala no cenário nacional,
Existem alguns serviços e alguns bens que, independente de qualquer município do país, se a gente fizer uma licitação para esse bem, vai aparecer as mesmas empresas. Por quê? Só existem 2, 3 empresas no país inteiro que comercializam determinado bem. Quando eu falo, por exemplo, desse tipo de bem, desse tipo de cenário, eu estaria fracionando, mesmo se eu estiver fazendo uma contratação no Sul e uma contratação no Nordeste. Por quê? Porque as empresas que participariam de uma licitação no Sul e uma licitação no Nordeste seriam exatamente a mesma. E eu deveria, então, agrupar esses objetos para fazer uma licitação só e não incidir no fracionamento de despesa dos valores de 50 e 100 mil reais agora previstos pela lei. Uma questão que merece destaque ainda, a Lei 3.303 propôs a possibilidade de alteração desse valor pela estatal. Acompanhem comigo. Artigo 29, parágrafo 3º. Os valores estabelecidos no inciso 1 e 2 do caput podem ser alterados para refletir a variação de custos por deliberação do Conselho de Administração da Empresa Pública Sociedade de Economia Mista, admitindo-se valores diferenciados para cada sociedade. Em primeiro lugar, cabe ressaltar que, por óbvio, eu posso reduzir esse valor se eu estiver falando de uma estatal com um capital de giro, com um orçamento menor. Eu posso reduzir o valor de dispensa, mas eu também posso aumentar o valor de dispensa para se adequar à variação de custo. Ou seja, em 2018, nada impede o Conselho de Administração de uma estatal faça um estudo para saber quanto que é 50 mil reais corrigidos até 2018, por exemplo, para colocar um novo valor de dispensa, sendo 52 mil, 55 mil, de acordo com a variação no mercado. Para a segurança do gestor, o ideal é que ele utilize um parâmetro objetivo para fazer esse reajuste desse valor, para efetivamente representar a variação de custo. Muito obrigado e continue nos acompanhando para mais vídeos sobre a Lei das Estatais. Até mais!